Boa noite. Eu sou a professora Yara Margarete Mazula e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre coesão e coerência. Linguística textual, coesão e coerência. Objetivos da nossa aula: introduzir noções básicas sobre o que é coesão e coerência, a diferença entre coesão e coerência e a importância da sintonia entre as duas para a construção de textos harmônicos. Coerência. A coerência deve ser entendida como uma unidade do texto. Um texto coerente é um conjunto harmônico em que todas as partes se encaixam de maneira complementar, de modo que não haja nada destoante, nada ilógico, nada contraditório, nada desconexo. No texto coerente não há nenhuma parte que não se solidarize com as demais. Exemplo de texto coerente. Havia um menino muito magro que vendia amendoins numa esquina das avenidas de São Paulo. Ele era tão fraquinho que mal podia carregar a cesta em que estavam os pacotinhos de amendoim. Um dia, na esquina em que ficava, um motorista que vinha em alta velocidade perdeu a direção. O carro capotou e ficou de rodas para o ar. O menino não pensou duas vezes, correu para o carro e tirou de lá o motorista, que era um homem corpulento. Carregou-o até a calçada, parou um carro e levou o homem para o hospital. Assim, salvou-lhe a vida. A partir da incoerência deste texto, é possível levar o aluno a entender o conceito de coerência. O texto é incoerente porque é contraditório. Se o menino é tão fraquinho, como conseguiu ajudar um homem corpulento? Assim, o final do texto destoa do seu início. Vamos aos exercícios. Abaixo foi selecionado um fragmento de um texto narrativo que apresenta algum tipo de incoerência. Tente identificar e explicar a incoerência. Após, reescreva o texto tornando-o coerente, tá? Usando lógica, início, meio e fim. Conheci Shen no primeiro colegial e aí começou um namoro apaixonado que dura até hoje, talvez para sempre. Mas não gosta da sua família, repressora, preconceituosa, preocupada em manter os milenares tradições chinesas. O pior é que sou brasileira, detesto comida chinesa e não sei comer de pauzinhos. Em casa só falam chinês e diz chinês. Eu só sei o nome do Sheng. No dia do seu aniversário já fazia 2 anos de namoro. Ele ganhou coragem e me convidou para jantar em sua casa. Eu não podia recusar e fui. Fiquei conhecendo os velhos, conversei com eles, ouvi muitas histórias da família e da China, comi tantas coisas diferentes que nem sei. Depois fomos ao cinema, eu e o Sheng. A incoerência está no fato da personagem do texto afirmar que os pais de Sheng só falam em chinês e no final do texto dizer que conversou com eles ouvindo muitas histórias da China. Agora vamos falar sobre coesão. Podemos definir coesão como aquela responsável em criar, estabelecer e sinalizar os laços que deixam os vários segmentos do texto ligados, articulados, encadeados. Reconhecer que um texto está coeso é reconhecer que suas partes, das palavras aos parágrafos, não estão soltas, fragmentadas, mas estão ligadas, unidas entre si. Texto de apoio. É sabido que o sistema do Império Romano dependia da escravidão, sobretudo para a produção agrícola. É sabido ainda que a população escrava era recrutada principalmente entre prisioneiros de guerra. Em vista disso, a pacificação das fronteiras fez diminuir consideravelmente a população escrava. Como o sistema não podia
prescindir da mão de obra escrava, foi necessário encontrar outra forma de manter inalterada essa população. Como se pode observar, os enunciados desse texto não estão amontoados aleatoriamente, mas sim interligados entre si. Neste texto é possível observar alguns elementos de coesão. Vejamos. A palavra ainda, no primeiro parágrafo, serve para dar continuidade ao que foi dito anteriormente. O segundo parágrafo inicia-se com a expressão "em vista disso que" estabelece uma relação causal entre o dado anterior e o que vem a seguir. É importante ressaltar a conexão entre os vários enunciados do texto. Não é fruto do acaso, mas das relações de sentido que existem entre elas. Essas relações de sentido são manifestadas por certas categorias de palavras, as quais são chamadas conectivos. A função de conectivo pode ser exercida pelas seguintes classes gramaticais: as preposições, conjunções, pronomes e advérbios. Coisas que já aprendemos um pouco durante esse ano e vamos nos aprofundar ainda mais até o final deste ano. Concluindo, a coesão e a coerência são dois elementos textuais fundamentais para a elaboração de um texto. Ou seja, quando você vai construir um texto, quando você vai fazer a sua redação, é muito importante você ter conhecimento de coesão e coerência para poder, enfim, construir realmente um texto harmonioso. Enquanto a coesão é responsável por ligar as frases, repetindo, enquanto a coesão é responsável por ligar as frases e palavras através de elementos, como já citamos no slide anterior, as preposições, os advérbios. A coerência é responsável por manter a lógica entre as ideias relacionadas. Juntos, os dois elementos textuais garantem a lógica e o sentido do texto. Portanto, quando você for construir o seu texto, leia, aprenda, conheça mais sobre coesão e coerência. São elas que vão deixar o seu texto lógico e harmônico. A aula de hoje foi sobre esse assunto. Na próxima aula desenvolveremos algumas atividades para que vocês possam colocar em prática esses dois itens citados hoje e assim poder construir futuramente textos e redações nota 10. Eu sou a professora Yara Mazula, o assunto de hoje foi coesão e coerência e eu encontro vocês para a nossa próxima pauta e até mais.